Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Emanuela e estamos começando mais uma aula de matemática para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre polígonos. Vocês sabem o que são polígonos? Bom, polígonos é um assunto que a gente tem aí na nossa parte de geometria. Essa palavra polígonos, ela tem uma origem grega, que significa poli, muitos, e gonos, que significa ângulos. Então, são figuras que têm muitos ângulos, mais de um ângulo, construída com vários ângulos. Então, isso são polígonos. Mas os polígonos, eles têm algumas características específicas, né? Algumas definições, algumas caracterizações, e é isso que a gente vai estar vendo aí na aula de hoje, tá bom? Então, quais são as características que a gente pode encontrar em um polígono? Então, a primeira delas é que o polígono, ele possui linhas poligonais simples. O que são linhas poligonais simples? São linhas que não se cruzam, certo? Elas não vão se cortar uma sobre a outra. E elas também não possuem curvas, são linhas retas. E os polígonos são também figuras fechadas. A gente vai perceber que as retas, elas sempre se encontram em pontos, de forma que essa figura fique fechada. Então, a gente tem aqui as características não possui curvas, né? As linhas não se cruzam e são figuras fechadas. Então, coloquei aqui um exemplo bem simples de uma figura para que a gente possa analisar as características e determinar se é um polígono ou não. Então, veja só, essa figura é formada apenas por linhas retas, né, em sua extremidade. Essas linhas não se cruzam, tá? E é uma figura fechada que não tem partes curvas ou arredondadas. Então, isso aqui é o exemplo de um polígono. Aqui nós temos uma figura que não é um polígono. E aí, conseguem perceber qual a característica que impede? Ela é uma figura arredondada. E figuras arredondadas, ou que possuem partes arredondadas, não são chamadas de polígonos. Essa outra também não é um polígono, porque veja que esta reta aqui, ó, ela vai estar cruzando com essa outra reta aqui. Então, isso faz com que não seja um polígono, tá? E aqui, a gente percebe que essa imagem, ela não está preenchida totalmente, ela é aberta. Então, isso também faz com que aqui não seja um polígono. Então, recapitulando, para ser um polígono, ele precisa possuir linhas poligonais, ou seja, linhas sem curvas, certo? Que não se cruzam, formam uma figura fechada, ok? E não tem partes arredondadas, certo? E aí, vamos conseguir apresentar algumas regiões que pertencem ao polígono. Então, vamos conhecer aqui um polígono e suas regiões. Então, aqui nós temos um polígono que tem 4 lados. Então, ele tem também 4 vértices, que são os pontinhos de encontro das retas. Então, vértice A, B, C e D, certo? A gente também pode perceber aqui 4 lados, que são os lados, as retas que formam esse polígono. Então, eu tenho uma reta do ponto A até B, uma reta de B até C, de C até D e de D até A ou A até D, ok? Eu tenho 4 ângulos internos. O que são os ângulos internos? Quando a gente fala sobre um polígono, esse espaço delimitado entre 2 retas é o que a gente chama de ângulo, e aqui, por ser dentro da figura, é o ângulo interno. Então, eu tenho um ângulo interno no vértice A, que eu chamei de A, com acento circunflexo. O ângulo interno B, no vértice B, C no vértice C e D no vértice D.
Também tenho ângulos externos. O que são ângulos externos? Esses formados pelo prolongamento de um lado. Então, quando eu aumento aqui esse lado ODA, estico ele aqui reto, eu vou ter outro ângulo aqui, ó, que é o ângulo externo, chamado de E. Ok? E também tenho duas diagonais. Quais são as diagonais? Nós temos aí a diagonal AC, ou seja, que vai de A até C. E nós temos a diagonal DB, o que são diagonais, gente. Então, diagonais são linhas que unem vértices não consecutivos, ou seja, são linhas que unem as extremidades do meu polígono, mas que essas extremidades não estão uma ao lado da outra, porque quando elas estão uma ao lado da outra, nós temos o que a gente chama de lados, ok? Bom, e aí a gente tem que existem polígonos chamados de polígonos regulares e polígonos irregulares, né? Então, quando é que a gente tem e chama um polígono de regular? Então, a gente vai chamar um polígono de regular quando todos os lados deste polígono possuem a mesma medida, certo? Então, todos os lados têm a mesma medida e, além disso, todos os ângulos também possuem a mesma medida. Então, não basta que os lados sejam iguais, os ângulos também têm que ser. Não basta que os ângulos sejam iguais, os lados também têm que ser. Não basta que dois lados sejam iguais e um seja diferente. Tem que todos os lados serem iguais e todos os ângulos serem iguais. Então, se um lado do meu polígono medir 3, todos os lados desse polígono têm que medir 3. Se seu ângulo tiver 5 graus, todos os ângulos têm que ter 5 graus, certo? E aqui os polígonos regulares mais comuns que nós temos. E aí eles têm até alguns nomes especiais, certo? E alguns desses, né, gente, não necessariamente são regulares, tá? Mas a gente dá esse nome a eles pela quantidade de lados que eles têm. Então, triângulo, o que é triângulo? É uma figura de 3 lados, né? Quadrilátero, 4 lados. Pentágono, 5 lados. E a gente percebe que além de vértices, de lados, eles também têm vértices e ângulos com a mesma quantidade. Então, o triângulo, ele tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Quadrilátero, 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. Pentágono, 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos internos. Hexágono, 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos internos. Heptágono, 7. Octógono, 8. Eneágono, 9. Decágono, 10. E assim a gente vai indo, né? Com alguns nomes aí um pouquinho estranhos, mas importantes da gente saber, porque às vezes a questão pede uma característica e nos dá esse nome, né? Então, se a questão pede a característica de um hexágono, como é que a gente sabe o que é um hexágono? É uma figura que tem 6 lados, também vai ter 6 vértices e 6 ângulos internos, certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Continuaremos nosso estudo sobre polígonos na próxima aula.